ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. A liberdade de crer ou não e toda a pluralidade da fé é um direito certificado na Constituição Federal. Você sabia disso? No entanto, ele vem sendo cada vez mais desrespeitado das piores formas possíveis. Somente no primeiro semestre de 2024, 1.227 denúncias de crimes nesse sentido foram registradas pelo Ministério dos Direitos Humanos, quase o dobro dos que foram registrados no mesmo período no ano anterior, 2023. Além disso, a violência tem alcançado níveis ainda maiores, passando de vandalismo para atos contra pessoas. 21 de janeiro é celebrado o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. É, sim, necessário ter um dia para isso. Pois é, a data foi instituída pela Lei 11.635, de 27 de dezembro do ano de 2007, para combater atitudes de discriminação sobre as diversas crenças religiosas. A data presta homenagem a Yalorixá, Mãe Gilda, sacerdotisa de um terreiro de candomblé que foi vítima de intolerância religiosa em 2000. É isso, para falar sobre esse assunto, convidamos o doutor em Ciências e Religião, Edebrante Cavalieri. Seja muito bem-vindo. Ele está lá no Departamento de Filosofia da UFES. Seja bem-vindo. É um prazer muito grande trazer para todos os nossos ouvintes o tema da mais alta importância e relevância. Você tratou da questão constitucional, mas existe uma lei que é de 1997, que tipifica a intolerância religiosa como crime, portanto, passível de penalidades sérias. Então, acho que é um tema muito importante, desafiador e necessário para ser discutido junto à sociedade. Quando a gente fala de intolerância religiosa e esses assuntos, né, a gente liga muito os terreiros e todo esse gama, né, de religiões de matriz africana junto ao samba. E é engraçado que quando a gente vai buscar lugares de origem do samba que veio dos terreiros, veio das casas das baianas no Rio de Janeiro, boa parte desses lugares não foram preservados. E hoje, se você quiser pegar 5 lugares de origem do samba do Rio de Janeiro, é capaz dos 5 que você escolheu, você não conseguir mais localizar na cidade. De repente você acha a Praça 11, mas que já foi modificada, não é mais o que era. Então, quando a gente fala da intolerância, também lembra um pouco dessa falta de memória da gente com esses espaços também. Sim, com certeza. A falta de memória, também a intolerância leva à intolerância cultural, né? Então as coisas estão mais ou menos entrelaçadas. E o Rio de Janeiro é um dos estados onde ocorre o maior número de denúncias contra a intolerância religiosa. Então, eu acho que a gente vai perdendo a memória desses lugares que foram importantes dentro das culturas e dentro das religiões. E Edebrante, você acha que o Rio de Janeiro tem mais denúncias, mais casos, ou mais denúncias porque as pessoas já não aceitam mais, então elas não se calam? Porque acontece, infelizmente ainda, as pessoas que sofrem a intolerância, a agressão pela intolerância, porque uma coisa é eu não gostar, sair de perto, não querer conviver com uma pessoa. Isso não deixa de ser intolerância. Mas a agressão a partir da intolerância, e aí denunciarem mais. Eu acho que é um conjunto de fatores que levam a sociedade a reagir contra esse estado de coisas, porque, na verdade, são vários tipos de agressões, né? Então, você tem tanto uma agressão a lugares de culto, por exemplo, os terreiros, mas as igrejas também têm, a destruição de objetos sagrados, como agressão física, tá? Às pessoas, através das mais diversas formas, inclusive agressão psicológica. E é um dado que é muito importante registrar também o seguinte: quem é que é mais afetado nesse processo de intolerância no Brasil são negros e mulheres. Entendeu? Assim, então, os lados assim, mais vulneráveis da própria sociedade. Assim como a sociedade agride a mulher e o negro mais, de uma maneira geral, na religião também é dessa maneira, né? Também. E aí as religiões afro-brasileiras, que são várias, elas são objetos maior, né, de intolerância religiosa. Mas há outras formas de intolerância religiosa que
são por fora, entendeu? A intolerância religiosa também contra o catolicismo, contra... Então vamos conceituar o que é intolerância religiosa? Ótima pergunta. Intolerância, eu poderia dizer de forma assim bem clara, a incapacidade de compreender e aceitar o diferente. A incapacidade de compreender, portanto, conhecer uma religião diferente, um culto diferente, uma crença diferente, ou a ausência de crença, porque, por exemplo, há uma intolerância também em relação aos ateus, está entendendo? Então, essa incompreensão ela decorre da ausência de conhecimento e, por outro lado, a dificuldade de aceitar o diferente, entendeu? Então, é essa definição que especifica. Então, normalmente, em momentos de muita crise e insegurança, a tendência de vários grupos é se refugiar entre os mais conhecidos, entre os próximos, e aqueles que são diferentes são objetos de intolerância, de agressão, etc. A sociedade ela cresce na medida em que ela desenvolve mecanismos de compreensão e de aceitação da diversidade que vai existir nela do campo de vista religioso, social, cultural, político, etc. E dá para pensar a sociedade como a gente vive hoje, com a complexidade de cultos, crenças, oportunidades, espaços sociais, sem botar a intolerância religiosa como algo que faz com que molde o que a gente conhece hoje das nossas cidades, do nosso país, porque a gente vê toda uma sociedade se desenvolver, às vezes alguns grupos indo à margem, em lugares onde o governo não chega, e às vezes a igreja não só as de matrizes africanas, mas os neopentecostais e todos, às vezes são as soluções que as pessoas encontram de agregação de certos grupos. Quando um grupo desse faz algum tipo de intolerância religiosa, isso molda aquela comunidade, aquele grupo, e como que as pessoas vão ser formadas e as próximas gerações vão ser moldadas a partir dessas experiências. Vão sendo moldadas nessas experiências. E tem alguns filósofos, e é interessante em trazer isso, porque o tema da intolerância é antigo na história. Então você pega Locke, Voltaire, por exemplo. Locke ele diz o seguinte: há necessidade de delimitar qual é o espaço do indivíduo, qual é o espaço da igreja, qual é o espaço das instituições, qual é o espaço do Estado. E hoje há uma mistura muito forte entre dois espaços, que é o espaço político e o espaço religioso. Tá? Então, as lutas políticas também transcendem para o campo religioso. Então, aí cria-se esses espaços que você está falando como campos de luta muito forte, entendeu? Então, isso tem levado ao crescimento do sentimento de ódio, da prática de ódio e da intolerância que vai ocorrendo, porque a mistura entre o limite, vamos dizer, o espaço religioso e o espaço político hoje praticamente se fundem, né? Então isso é muito sério. E na história, na época da Reforma, por exemplo, a gente teve momentos que a religião luterana e a Igreja Católica, em tantos conflitos dentro da Europa, tiveram que entrar num acordo político para dizer o seguinte: tal príncipe, tal religião. Isto para que as guerras terminem. É um tema muito importante porque a Terra já foi muito coberta de sangue por causa de guerras mesmo, entendeu? Então, essa luta nesses espaços, tanto políticos quanto religiosos, são fundamentais de ser conhecidos e discutidos. E a mudança de religião também muda o tipo de intolerância? Muda sim, porque você vai criando estereótipos, entendeu? Então você vai criando bodes expiatórios. Então você vai criando mecanismos para culpar o outro e esse outro ser objeto de discriminação, de expulsão, de exclusão, etc. Então você pega, por exemplo, até mesmo do ponto de vista social, você tem processos nítidos da intolerância. Por exemplo, ao longo da história nós criamos mecanismos de intolerância aos ciganos, por exemplo. Foram muitos excluídos, entendeu? Então, você vai criando dentro da sociedade bolhas, tá? E aí o poder acaba definindo os rumos que a gente não gostaria de ter.
Edebrande, você falou agora uma fala recente, pouco de a Terra já foi muito manchada de sangue por conta de guerras, e a gente sabe que tem guerras que ainda duram, né? No mundo ainda há guerras que duram. E aí, trazendo para a realidade do Brasil, que não vive em guerra, mas que conseguiu piorar a questão quando juntou igreja e política, contexto, tamanho, que as pessoas vivem em guerra também e se agridem, assim, de uma maneira absurda. E aí eu queria aproveitar esses 2 exemplos que eu dei aqui para a gente conseguir lembrar de fatos que simbolizam, né, que mostram de fato, assim, isso aqui foi um exemplo de intolerância religiosa, isso aqui é um exemplo de intolerância religiosa. E claro, obviamente, a gente tem, por exemplo, o ano passado, acho que mais de uma vez, terreiros e vários espaços, né, de religiões de matriz africana completamente detonados, quebrados. As pessoas entravam e vandalizavam o espaço, botaram fogo e etc. São documentos, são registros históricos daquilo ali, daquela criação. A gente vê que os terreiros, eles são sempre num corredor, não é corredor que fala, é como chama, beco. No fundo de beco, estão sempre escondidos, porque eles são amedrontados, de fato. Então, isso já é exemplo. Mas, assim, casos que se falam... Talvez você não tenha percebido, mas isso foi intolerância religiosa. Que exemplos a gente consegue dar para quem está nos ouvindo de que sinais, de que comportamento, de que reações específicas são intolerância? Não tem outra questão. É, de fato, intolerância religiosa que você possa pontuar para a gente. A questão maior, assim, da intolerância religiosa no Brasil realmente se dá com as religiões afro-brasileiras. Um elevado índice de intolerância aí. Só que no passado a Igreja Católica também desenvolveu um mecanismo de intolerância em relação a essas religiões. Tá? Então, há todo um processo de demonização dessas religiões, tá, afro-brasileiras. Só que a Igreja Católica começou, a partir do Vaticano II, a melhorar a sua relação com essas religiões de uma forma muito mais compreensiva e de mais aceitação. Porém, nos tempos mais recentes, criou-se dentro do veio evangélico pentecostal um segmento assim, altamente intolerante em relação às religiões afro-brasileiras. Então se produz um mecanismo de combate praticamente aos terreiros, né, fechamento de terreiros, invasão, incêndio de terreiros e ataques também às pessoas. E é interessante que tem até na relação, pior até dentro da sociedade, que é a relação criminal, tá? Você encontra pessoas que estavam na cadeia, tá? E ao saírem da cadeia foram convertidos, entre aspas, tá? E se tornaram os novos guerreiros, tá? Em nome de Deus. E aí começam a desenvolver práticas de ataques aos terreiros, aos orixás, aos filhos de santo, mãe de santo, etc. Então, as pessoas que frequentam esses grupos. O Brasil criou, no ensino superior, legislação para lutar contra isso daí através de uma formação, né, disciplinar para conhecimento dessas religiões, né? Então são estudos afro-brasileiros que se desenvolveu muito no ensino superior. Mas é insuficiente porque a pólvora política parece que incendiou ainda mais a nossa sociedade. Isso que você fala, a polarização, ela acabou palhando tentáculos, tá, pelas mais diversas formas, entendeu? Então a polarização, ela acabou tomando conta do nosso cotidiano, tomando conta das nossas redes sociais, tomando conta das nossas relações, dos nossos grupos sociais e aí por diante. Então isso agrava ainda mais o processo de intolerância religiosa, entendeu? Então são mecanismos que vão aparecendo na sociedade e vão impregnando a sociedade com essas práticas. E eu costumo sempre dizer o seguinte: o fato de você não compreender e não aceitar, você começa a transformar o outro num bode expiatório, num demônio, etc. Então há uma demonização do diferente, né? Isso é muito sério. E aí esse processo de intolerância religiosa aqui no Brasil, ele começa em que momento? A gente já pode dizer que ele chega a partir do momento em que a gente começa a nossa relação
com os indígenas que aqui estavam, que eram eles que estavam aqui antes de chegarem, antes da colonização, ou isso vem surgindo aos poucos, depois, quando essa colonização ela começa a ganhar corpo, ganhar forma, ganhar peso, para a gente formar o Brasil que a gente conhece hoje? Essa questão é interessante. Os portugueses vieram para o Brasil para trazer a religião católica e o poderio português. E isso é feito através de um mecanismo chamado padroado. É uma relação entre o Estado português e a Igreja Católica para que aqui dentro só a Igreja Católica funcionasse. Então, na hora que eles encontram os indígenas aqui, a primeira postura é o processo de conversão dos indígenas. Então, a não compreensão dos indígenas começa exatamente a partir do descobrimento. E a não aceitação dos indígenas, da sua cultura e da sua religião, a partir daquele momento. Então, todo o período histórico do Brasil, ele nasce sob o estigma da intolerância. Por outro lado, alguns autores começaram a, no período da escravidão, justificar a escravidão, isso é muito sério e muito grave, como necessária para a salvação dos negros que estavam na África e não eram católicos, não eram cristãos, entendeu? Então, começa a justificar a intolerância contra as religiões que os negros traziam para cá, porque eles eram considerados pagãos. Isso que você fala é verdade. Ao longo da história do Brasil, nós nascemos de maneira intolerante. Intolerante, inclusive, à cultura indígena. Então, o primeiro grau de intolerância dá a não aceitação do indígena que andava nu aqui. Então, as primeiras cartas que foram enviadas para Portugal eram pedindo roupa para vestir os índios, entendeu? Então, a intolerância é a não aceitação do indígena na cultura como ele estava. Tem gente que anda, né, carrega aquilo que para mim, que sou católica, é um colar, mas que para ele chama guia. E aí, quando você fala, tira esse negócio aí, isso é um sinal, ainda que não bata, não toque na pessoa, é uma forma de intolerância religiosa. Né? Uma fala, uma expressão, uma brincadeira de mau gosto. Nós vivemos com expressões muito fortes entre nós, tá? Que são expressões de intolerância religiosa. Então, toda forma de discriminação, tá, relativa à prática espiritual, religiosa de cada pessoa, vamos supor, nós estamos aí andando na rua e de repente aqui já começa a aparecer mulheres vestidas com a túnica, que é chamada burca muçulmana, entendeu? Então você começa a desenvolver mecanismos de intolerância também ao que é diferente, no caso, seria o muçulmano, entendeu? Isso é muito sério, porque a sociedade mundial hoje, ela vive numa mistura cada vez maior. Então, entre nós vão aparecer pessoas, então, de todas as religiões, de todas as crenças, entendeu? Então, se a gente não aprender a conviver com o diferente, na forma como a pessoa se veste, usa objetos, cultura, professa sua fé, fala, etc., nós vamos criar uma sociedade em permanente conflito, entendeu? Conflito mesmo, e às vezes conflito que é crime mesmo. Deixa eu trazer um dado, que em 2018 foram registrados 615 denúncias de intolerância religiosa no Brasil. Em 2023, o número saltou para 1.418. No ano passado, esse número aumentou para 224. E esses dados foram no final do ano, ou seja, ainda tem números para serem registrados. E isso são dados oficiais, né, do Ministério de Justiça, de Segurança. Como a gente falou no início, né? Porque o Couto trouxe o estado do Rio de Janeiro, né? A situação de lá, da mistura samba e a religião. E aí a gente falando, lá é o que mais é Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. São os 3 estados onde mais se registram os casos, né? Os atos de violência, que a gente precisa nominar as coisas, né? Os atos de violência. Por quê? Primeiro porque as pessoas ali, elas convivem e hoje cada vez mais a gente, com meio de comunicação, acesso à informação, sabe que você não precisa se submeter, a nenhum tipo de violência. Sobretudo ao que você acredita, ao que te dá sobre fé, sobre, enfim, tudo isso. Então você não precisa, não deve, e isso você pode denunciar a polícia ligando 181, você pode ligar 0100, Disque 100. Tudo isso, isso são casos
de crimes e que devem ser denunciados sim. E as pessoas estão tomando consciência da necessidade de denunciar, isso não ficar mais calado, entendeu? Isto é crime, está previsto em lei, e nós precisamos constituir uma sociedade de paz, que conviva em paz. Então, todo tipo de intolerância, de agressão, de discriminação religiosa, principalmente, que a gente esse tema, é necessário ser denunciado, é necessário fazer boletim de ocorrência. Em alguns lugares tem setores especializados para fazer esse tipo de registro. E assim eu acho que a gente vai conseguindo. E aí, eu gostaria também de destacar o seguinte: o papel dos meios de comunicação é muito grande nesse aspecto, para levar a sociedade a refletir sobre esse tema tão importante. Então, não só no dia 21, de janeiro, que é o dia de combate à intolerância religiosa, mas ao longo do tempo. Aqui mesmo eu já tive a oportunidade de discutir essa temática quando a gente falava sobre a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que ali apareceu essa temática paralela. Eu estava junto com o meu amigo Antônio Carlos. Então, eu acho que é muito importante os meios de comunicação, as escolas, as próprias igrejas, as comunidades, e não alimentar esse sentimento de agressão, que é muito forte. Meus caros ouvintes, quando você não gosta de algo, você tem todo o direito, É como o pai ensina para o filho, você não tem a obrigação de gostar, mas a obrigação de respeitar todo mundo tem. Então, uma vez que você critica, opina sem ser perguntado, vai para a rede social, porque hoje é muito fácil, Ligo o meu computador, pego o meu celular, vou numa rede social, falo o que eu quero. Se eu falo o que eu quero sobre mim, é diferente de falar sobre o que eu quero sobre o outro, sem ter sido questionado, perguntado, sem ter te dado o direito de resposta, e, sobretudo, sem ter conhecimento para falar. Isso é crime também. Isso também é uma forma de demonstrar a sua intolerância, Atingir também as escolas, Porque há muitas expressões de intolerância que ocorrem no ensino fundamental e no ensino médio, entendeu? Não é só na sociedade, não. Eu acho que a atenção das escolas, a atenção dos professores, dos educadores, para que expressões de intolerância possam ser coibidas, possam ser educadas, podem ser vigiadas, etc., mas desde a mais tenra infância, entendeu? Então, porque eles também são expressão dessa sociedade intolerante, senão você vai criar um adulto intolerante a partir da E essa da escola. fase que você fala, de fundamental e médio, da adolescência, daquele ser humano que não é nem criança, não é adulto, ele já está ali dentro como um vulcão em erupção. Exato. E se não tiver atenção com relação a isso, e aí a gente está falando de respeito para tudo, para com todos, então a gente fala de intolerância religiosa, mas a gente também fala de racismo, a gente fala de LGBTQIAP+, fobia, enfim, todo tipo de preconceito, que essa fase ela é tanto para quem o faz, pratica, para quem recebe, que é o tal do bullying, Então, é uma fase bem complicada. E o sofrimento é muito grande das crianças e dos jovens, entendeu? Só que eles estão trazendo isso de algum lugar. Sim, óbvio. O exemplo que arrasta. É o exemplo que arrasta. Entendeu? Então, estão trazendo de algum lugar. Então, estão trazendo as próprias famílias, entendeu? Práticas de intolerância. Eu acho que a escola tem um papel muito grande. As igrejas deveriam cuidar com maior intensidade dessa questão, entendeu? Nos cursos, nas catequeses, nos cultos devem ser. Senão, e não alimentar com um discurso fundamentalista, que é muito comum hoje, fortalecendo a intolerância religiosa. Tolerância religiosa a gente consegue combater com uma prática, mostrar um pouco daquele culto, incluir questões de determinados cultos no nosso dia a dia, porque no catolicismo, por exemplo, não é muito comum, por exemplo, a questão de você ficar sem comer o dia inteiro, ficar em jejum muito tempo. Se faz até um pouco na quaresma, mas não é uma prática tão comum assim. Outras religiões já às vezes grande, do nascer do sol ao pôr do sol e tudo. Você trazer essa prática e de repente, sei lá, no fundamental, que a aula vai até mais tarde, ter um lanche depois do pôr do sol para incluir essas outras crenças, seria uma prática inclusive de conscientização sem necessariamente levar a pessoa ao culto em si, por exemplo.
É um desafio isso daí que você está colocando. É um desafio, eu não sei que seja fácil, não. Eu acho difícil. Mas eu acho que o conhecimento é interessante fazer. Eu, quando estava fazendo doutorado, fiz em Ciências da Religião, numa escola que eu admiro pra caramba e era altamente ecumênica. E todo semestre nós realizamos um seminário, num semestre, final de semestre, de uma semana inteira. De manhã, de tarde e de noite. Então, eram 3 horários sobre um tema. E em cada dia se falava de uma religião. O tema era comida e bebida no banquete do sagrado. Então, se o dia nós vamos falar do judaísmo, vai ser o dia inteiro discutindo a questão, a religião judaica. À noite, a gente fazia uma confraternização judaica. Tá? Com alimentos judaicos, com a prática judaica, etc. Não tanto culto, não, como você falou, né? Mas uma experiência de... Né, por quase exemplo, que cultural mesmo. Exatamente. Mais né? para cultural é uma do que... experiência gastronômica igual você faria com culinária japonesa, Exatamente. por exemplo, ou italiana. Exatamente, entendeu? Então, cada dia de uma religião a gente fazia... À noite fazia essa confraternização entre nós. Eram alunos de mestrado e doutorado. Dá para fazer isso legal e... Foi muito rico mesmo. Então, acho que essa experiência que você está dizendo é uma delas, mas são várias que a gente pode levar ao conhecimento do outro, ao encontro do outro, entendeu? Acho que a gente, na medida que a gente desconhece, a gente vai tornando o outro mais difícil da gente... Mas na hora que você se aproxima, entendeu? Eu, na universidade, teve uma vez que a gente fez uma celebração de ação de graças. Eu falei, mas eu não gostaria, eu estava na reitoria, eu gostaria de reunir os vários segmentos religiosos aqui, entendeu? E não ser num lugar, num templo, né? Poderia ser um espaço qualquer, espaço aberto. Mas a gente conseguiu celebrar, né, a ação de graças, que é um ato comum a todas as religiões, tá? Reunindo católicos, luteranos, protestantes, pentecostais, judeus, muçulmanos. A gente conseguiu reunir todo mundo. Foi muito bonito, porque na UFES existe uma capela chamada Capela Ecumênica, que todos têm o direito de celebrar aí, entendeu? Então, funciona também a mesquita ali, entendeu? Então, eu acho que essa experiência de aproximação com os diferentes, isso faz com que a gente cresça, a gente melhore o nosso respeito para com o outro e a gente vai combatendo a intolerância. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, aqui apertando meus olhinhos, tentando lembrar da palavra ecumenismo. O ecumenismo seria o avesso da intolerância? De certa forma, eu acho que é um caminho, o caminho ecumênico é um caminho de convivência, entendeu? A intolerância é um caminho de guerra. Então, nesse sentido, é o avesso, sim, entendeu? O mundo, na medida em que ele caminhar ecumenicamente, ele caminha para a paz. Só que eu estou usando um termo ecumênico no sentido mais amplo possível, não só religioso cristão, entendeu? O nosso mundo é um mundo total, né? Então, eu acho que na medida em que o caminho ecumênico das religiões, ele é um caminho para a paz, tá? Já o caminho da intolerância é um caminho para a guerra, para o conflito, né? Para a divisão, etc. Agora eu vou polemizar aqui. Você acha que essa discussão que está no Congresso Nacional, que chegou ao Congresso Nacional, né? Não sei nem se está mais, porque eu acho que a pauta já foi até votada, mas que chegou ao Congresso Nacional, que fala de aborto, e que se coloca isso não como saúde pública, nem como educação sexual, mas uma questão religiosa, ela de alguma maneira também dá espaço para a intolerância religiosa? Dá sim. Eu acho que as pautas morais, elas são muito perigosas, tá? Nós precisamos alimentar uma sociedade laica, tá? Onde as pautas elas sejam para o bem comum, tá? As pautas morais elas são tremendamente complexas, tá? Não são simples. Eu acho que as práticas morais de cada religião elas são importantes para aquele grupo religioso. E aquele grupo religioso deve cuidar e zelar por essas práticas aí. Agora, a imposição
de qualquer prática moral para todo o conjunto de uma sociedade que é plural, né, é muito difícil, é muito complicado. Então, aí você fala do aborto, mas você tem uma série de outras pautas morais. Por exemplo, toda a questão de gênero, ela é muito complexa, entendeu? Então, e quando se utiliza de um livro com leitura fundamentalista, não adequadamente, né, interpretada no contexto, porque determinados textos foram escritos há 3.000 anos atrás, entendeu? Então, você transferir automaticamente o que foi feito naquela cultura, naquele contexto para os dias atuais é muito complicado, entendeu? Então, E tá aí também pela conveniência, né? Porque há 3.000 anos atrás a sociedade era uma, as pessoas eram de um jeito, tudo era de um jeito. Aí para agora, só o que lhe é conveniente é que você vai tentar traduzir para o hoje. Se você pegar o judaísmo, agora a gente entra num tema mais delicado ainda. Se você toma o judaísmo antigo, né, pré-Jesus Cristo, ele era tremendamente intolerante em relação às religiões não judaicas. Os pagãos, eles estavam, né, eram discriminados. Você não pode tomar a Bíblia só o Antigo Testamento, entendeu? Se você toma só o Antigo Testamento, você vai ficar com a experiência religiosa judaica do Antigo Testamento. Você tem que trazer o Novo Testamento, porque aí com Jesus Cristo você tem um complemento assim, essencial da revelação de uma forma muito mais... Eu tenho medo das leituras, o pincelamento de versículos do Antigo Testamento, entendeu? O Deus do Antigo Testamento é um Deus do exército, é um Deus do poder, é um Deus da guerra. O Deus de Jesus Cristo é um Deus da paz, é um Deus do amor. Eu tento combater esse do Antigo Testamento com João 3,16, que diz que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Eu tento combater com isso. Que é a postura de Jesus diante da prostituta e fala assim, cadê os que te condenaram? Não estão aqui, eu também não te condeno, entendeu? Então, a prática do amor aí no caso, ela é muito forte. O mesmo processo que ocorre no judeu-cristianismo, no cristianismo nosso, também ocorre no mundo muçulmano. Então, você tem uma radicalização no islamismo, tá? Que é tremendamente intolerante, entendeu? Só que você não pode reduzir o islamismo somente àquilo. Você tem práticas bem diferentes no islamismo. A gente não entra nisso daí não, porque é uma coisa ainda mais complexa ainda, entendeu? Mas dizer o seguinte, o mundo hoje, nas mais diversas formas e religiões, tem experiências traumáticas de intolerância. O Vaticano tem um observatório, ele calcula que mais ou menos 67% da população mundial vive em países de intolerância religiosa. Portanto, não é uma coisa exclusivamente brasileira, mas é uma coisa mundial mesmo. Então, a intolerância hoje é um problema muito sério para a humanidade. Então, já que você falou isso para a gente terminar, a Lei 14.532 equipara a injúria racial ao racismo e protege a liberdade religiosa e para quem tem fé e quem também não tem crença alguma. As pessoas têm que ser respeitadas e isso é lei. É isso. Edebrand, você tem alguma coisa pra gente encerrar? Uma rede social que a gente possa te encontrar? Locais que a gente possa acompanhar seus artigos? Enfim, fique à vontade. Esse tema de intolerância religiosa, eu escrevi um texto. Se eu colocar meu nome, Edebrand, intolerância religiosa, vai aparecer, né? Eu publiquei... Edebrand, assim mesmo, do jeito que você está ouvindo. Edebrand. É nome de cartório mesmo, entendeu? E escrever intolerância religiosa em tempos de polarização. E eu faço um panorama maior, né, escrito, né, um texto longo, né, um texto pequeno. Mas eu devo publicar também um artigo no site da Arquidiocese, que eu escrevo semanalmente, e para o dia 21 estou esperando sair um artigozinho lá também sobre esse tema. Eu acho que é uma temática muito importante e parabenizo aí vocês por trazer esse tema para a discussão das pessoas, para as pessoas. A gente está sempre aqui, né, Couto, buscando o igual, o plural, o real e o atual.
E nada mais atual do que discutir as formas de combater. Eu não quero nem dizer sobre as intolerâncias e os preconceitos. Infelizmente, eles continuam atuais. Mas nada mais atual do que estar atento e bem informado para combater todo e qualquer tipo de intolerância. Pois é, e a coisa mais bonita e às vezes também a mais difícil é o abraço, que é o que a gente busca aqui muitas vezes. E o ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri, apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. E eu espero que você se sinta abraçado por este episódio e que você possa, de alguma maneira, dar a sua contribuição contra todo e qualquer tipo de intolerância. Obrigada, Edebrande, até a próxima. Valeu. Comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.